Eu sou a Bri. E eu sou a Camp e somos mais que amigas. E hoje vamos começar com mais um Fofocas Babacas. Bora, Uhul! princesa! Olha, gente, título. Eu sou babaca por ter ido ficar na casa de uma amiga depois que meus pais me castigaram aos 21 anos, enquanto meu irmão mais novo faz o que quer? Meu Deus, já começou assim, né? Nossa, já vem problemas familiares, gente, casos de família. Mas Adoro. antes de começar a ler isso aqui, lembrar para vocês de que nosso podcast começou agora, então ele merece a sua opinião. Deixa então aqui uma avaliação onde quer que você esteja ouvindo e também acesse o link do nosso Apoia-se, que está aí na descrição, para conteúdos exclusivos. Vamos começar. Tenho 21 anos, sou mulher e ainda moro com os meus pais enquanto termino os estudos e trabalho meio período. Eles são muito rígidos comigo. Sempre que quero sair, preciso responder um monte de perguntas sobre para onde eu vou, com quem estarei e a hora exata do que vou voltar. Conheço várias pessoas assim, inclusive. Se atraso um pouco, recebo mensagens, ligações quando chego e ainda tem sermão me esperando. Nossa, Tá. ok. Enquanto isso, meu irmão de 18 anos faz praticamente o que quiser. Ih, eu acho que é por causa do ser homem e Hum, mulher, vamos ver. Passa a noite fora, não dá satisfação, às vezes falta as aulas e meus pais só acham graça, como se não fosse nada demais. No fim de semana passado, fui convidada para o aniversário de uma amiga. Sabia que se pedisse permissão, seria interrogada e provavelmente proibida de ir. Então saí sem falar nada. diva, se Voltei empoderando. tarde. Achei. Voltei tarde, meus pais surtaram, gritaram comigo, disseram que eu os desrespeitei e chegaram ao ponto de me castigar aos 21 anos. Perdi a paciência e disse que eles só tentam me controlar, porque sou filha mulher. É o que eu falei. Já que meu irmão faz tudo e não acontece nada. Depois disso, arrumei uma mala e fui ficar na casa de uma amiga por 2 dias. Meus pais lotaram meu celular de mensagem, dizendo que os envergonhei e humilhei a família. Agora afirmam que só posso voltar de verdade se pedir desculpas. Estou me sentindo culpada por ter saído escondida. E talvez os tenha assustado, mas ao mesmo tempo sinto que não tenho escolha se quiser ser tratada como adulta. Sou babaca por ter saído de casa e ido para a casa de uma amiga ao invés de aceitar ser castigada aos 21 anos? E aí, Pi? Eu acho que não, amiga, sinceramente. Eu acho que Hum, não, definitivamente não. Ainda mais por quando ela descreve a situação da discrepância de comportamento com o irmão, que é um homem, e ela, que é uma mulher, aos 21 anos de idade, já uma mulher adulta, legalmente adulta. Sabem? Sendo tratada como uma criança irresponsável, como uma criança que tem que estar sendo controlada, quase como um objeto que ainda é tipo assim, sabe, posse dos pais dela, onde eles podem dizer exatamente. como ela vive, da forma que ela vive, aonde ela vai, o que ela deixa de fazer, sendo que eles não exercem essas mesmas diretrizes pro irmão dela, que é um homem. Eu acho que aí tem um problema muito maior dos pais não a respeitarem enquanto um ser humano adulto, responsável e é, nossa, até o ponto de eles castigarem ela. E eu acho que desse fato de castigarem, provavelmente deve ter batido nela. Não duvido nada que devem ter batido nela pra ela sair de casa ainda. Então, eu não digo que eu acho que ela é babaca, não, amiga. Ah, eu acho muito difícil alguém sequer ficar do lado. Mentira, porque deve ter pais que acham assim. Mas olha, eu Tem de realmente, monte. já conheci muitas pessoas que passaram por esse tipo de super proteção dos pais. E do jeito que ela está descrevendo, principalmente por ela ter uma comparação com o filho homem, ainda é mais novo, mas ainda assim recebe um monte de regalias, é completamente associada ao gênero. Essa Uhum. coisa da possessividade, dessa coisa do pai de achar que ai, a minha filha ninguém namora, a minha filha não pode fazer nada, a minha filha tem que não sei o que lá, mas quando se trata de homem, ai, homem é mais liberto, homem pode não sei o que, Eles não sei o podem que. fazer o que E é quiser, é o incrível jeito como os deles. pais nem percebem que tratam assim de forma Percebe diferente, sim, amiga. né? Claro que Ou pelo menos percebe. eles Você acha que não não percebe? assumem. Ou eles não assumem. Percebe. Será? Eu não sei, eu realmente não sei. Porque às vezes na minha cabeça eu fico achando que os pais eles se convencem.
Eu acho que não, amiga. Eu acho Dessas que eles têm coisas. plena consciência que eles estão tratando diferente. E eles tratam diferente, eu acho que já entra até de uma parte, assim, de uma convicção de que essa diferença é justificável. É Entende? De que o justificável, ó. cara é o homem, então ele tá, é o jeito dele mesmo. Homem pode trair, homem pode bater, homem pode ser responsável. É o jeito molecão dele, tá tudo bem. Enquanto a mulher, a figura feminina, tem todos esses parâmetros que ela deve cumprir, ela deve estar sendo respeitada. E se ela não cumprir isso, trouxe vergonha pra família, trouxe vergonha pros pais, E trouxe eu isso. tenho isso, amiga. Essa responsabilidade que alguns pais colocam no filho de ser o orgulho da família, de ser. De trazer algo para a família, para o nome da família. Ah, se você não fez isso certo, você trouxe vergonha para a família. Não é responsabilidade sua o que as expectativas que os seus pais ou outros entes familiares colocaram sobre você. Você faz a sua própria vida. E eu acho o ó quando as pessoas elas vivem sobre essas responsabilidades ou Uma essas pressão, né? expectativas. Pais completamente controladores que desconsideram que eles estão literalmente criando um ser humano, não um objeto para suprir as suas necessidades pessoais ou as suas imaginações do que deve ser um ser humano. Ela vai ter a própria vida dela. E olha, eu acho que ela não confiar nos pais para dizer aonde vai para a festa da amiga ou quanto tempo ela vai ficar fora ou que hora vai voltar, diz muito mais sobre a relação de não confiança que os pais construíram nela do que o comportamento dela em si, entende? Se uma Sim. pessoa tá fugindo porque ela prefere lidar com as consequências de não te falar nada do que falar alguma coisa, tem um problema muito sério na relação que você tem com seus pais. E eu acho que ela definitivamente não é babaca por querer voltar apenas se eles pedirem desculpa. Eu acho que, inclusive, é um movimento de grande poder que ela tá resgatando da própria vida de definir essa limitação de, olha, gente, eu não vou aceitar mais esse tipo de comportamento. Eu não sou mais uma criança e não tem justificativa pra vocês lidarem dessa forma comigo, ainda mais quando meu irmão, vocês não dão o mesmo tipo de tratamento. Qual que é a questão Uhum. aqui? É uma questão de machismo mesmo, uma questão de sexismo mesmo, onde ela, enquanto uma figura feminina, não é agraciada pela mesma bondade, pela mesma flexibilidade que o irmão dela, que é um homem, tem. Olha, esse aqui não é um quadro de conselhos, mas eu vou dar um conselho pra gata. Amor, dele, porque às vezes Já, tem né? pessoas Porque na esse é o mesma quadro situação. de definir se ela é babaca ou não. Mas Uhum, eu vou também dar um conselho. Vai que tem realmente outras pessoas em situações parecidas. No caso dela, ela tem 21 anos, então ela já é adulta. sim. Mas em outros casos, provavelmente teria mais dificuldade de considerar isso que eu vou falar. Mas ainda assim é bom você considerar assim para quando você ter a possibilidade, quando você tiver seus 18 anos ou quando você adquirir uma independência. É que assim, em casos em que você tem conflitos muito grandes com seus pais, em que você não tem liberdade, você não tem a possibilidade de ser você mesmo, e isso acaba ficando muito mais grave quando é em casos como nós, que somos LGBTs, e às vezes a gente não consegue nem sequer se expressar. Sempre considere buscar o mais rápido possível a sua independência, tipo, de você precisar da dependência dos seus pais mesmo, Uhum. porque se em algum momento acontecer isso, de você entrar em um conflito muito grande com seus pais, em que, no caso dela, ela falou, você só vai voltar pra cá quando eu pedir desculpas. Você não precisa depender desse ou sofrer mais manipulação emocional por parte deles pra só você ter uma vida ok, entendeu? Porque, por exemplo, os pais que estão fazendo agora é uma manipulação emocional, sabe? Você só vai voltar pra casa se você pedir desculpa pra gente. Uhum. Foi o que falou ali. E aí ela tem que baixar a cabeça, porque provavelmente, como ela ainda mora com os pais, as coisas ainda estão dela, ela não consegue do nada simplesmente pegar, fazer uma mala e ir embora, sabe? Viver a vida dela. Ai, agora Então, que eu tipo, entendi. Eles disseram que só aceita voltar de verdade se ela pedir desculpas. se ela pedir desculpa. Ai, que absurdo. Eu achei que ela comentou que, tipo, ela só aceitava voltar se eles pedirem desculpa. Mas não foi isso, Não, não. o contrário. Pois é. Então acaba sendo uma chantagem assim, você só volta pra nossa casa se Absurdo. você pedir desculpa. Imagina aceitar ser Então, castigada aos 21 anos. E eu acho que entra muito naquele papo também. Tem
pais que ficam falando assim, debaixo do meu teto é as minhas regras. E, assim, eu até compreendo isso, mas eu não acho que você falar isso é um movimento que torna você uma pessoa boa, alguma coisa do tipo. Porque se realmente tá tendo esse conflito absurdo, é uma problemática de comunicação, é uma problemática de compreensão dos dois lados, como que tá sendo essas coisas. Pra você chegar no momento de querer falar minha casa, minhas regras, é porque você é completamente inflexível de entrar numa conversa, sabe? Entre duas. Aqui a gente tá falando de dois adultos. Entre dois adultos, para conseguir chegar numa solução de um conflito que não seja numa posição autoritária, nesse aspecto de dizer minha casa, minhas regras, é assim que vai ser, se não gostar, cai fora, ou coisa do tipo. Como no caso dela, ela não aceitou e caiu fora. Tá certíssima mesmo. Eu acho que foi muito importante você trazer esse assunto de você ter uma estratégia para você conseguir atingir uma independência, sabe? Porque isso sempre foi um aspecto muito grande em mim, porque eu convivia com a minha mãe era muito autoritária nesse aspecto, sabe? Ela ficava falando muita coisa, principalmente pro LGBT. Eu lembro de uma vez, uma das únicas vezes na minha adolescência que eu saí pra conhecer um amigo. Naquela época eu ainda me identificava enquanto garotinho gay, só tive um relacionamento antes disso. E a primeira coisa que eu fiz quando voltei pra casa de ter conhecido esse meu amigo foi a minha mãe. Ai, você não vai namorar de novo, não, né? E chorando pra eu não fazer isso. Mas isso me deixou muito mal comigo mesma, sabe? De pensar, poxa, se eu me envolver com alguma outra pessoa, eu tô causando mal pra minha mãe, eu tô fazendo ela se sentir mal com isso. E eu me senti super envergonhada. E é um peso muito grande você carregar isso. Principalmente quando as pessoas me perguntam, Bri, como eu vou me assumir pros meus pais e tal. Eu acho que entra naquele aspecto de você tem. Qual que é o ambiente que você mora? Qual que é as pessoas? Será que você pode contar realmente com elas? Ou você corre um risco físico? Você corre um risco material de ficar sem casa, de ficar sem assistência se você se assumir? Será que talvez não seja legal você dar uma organizada na sua vida, procurar um jobs, um aprendizado, fazer alguma coisa e conseguir ter uma forma de você sair de casa pra você estar independente e falar assim, olha. É assim que eu sou, é assim que eu vou seguir a minha vida. Se não tá bom pra vocês, que desgraça, sabe? Mas eu ainda sou de enfrentar, mesmo que complicadamente, você enfrentando e tentando construir essa comunicação onde a pessoa entenda, olha, eu não sou mais criança. A gente precisa de entrar num acordo aqui, gente. Pelo amor de Deus. Eu É uma definitivamente. relação que você vai levar pra vida toda, né? Seus pais querendo, gostando ou não. Se você não conseguir construir isso, mesmo que seja por conflitos, situações conflituosas, sabe? Você vai ceder sua liberdade pro resto da vida? Como é que vai ser? Você Não, tem que eu, buscar de alguma forma isso. eu não acho que ela é babaca, definitivamente não. Inclusive, Não. eu acho que esses pais são babacas. Os pais são Bastante, pra babacas, ser eu sincera. acho. Babacas autoritários, sexistas e machistas, entendeu? E E eu gatinho. digo mais. Hum, E outra, eu acho que ela não é babaca, mas eu acho que ela poderia ter dormido na casa da amiga já do primeiro dia, ao invés de ter voltado pra casa tarde, e era isso. Já Pois deixava. é. Pois é, uma alternativa. Eu acho que ela, tipo assim, ela quis voltar só pra não deixar ainda mais mensagens, né? Porque ela disse que eles já ficaram enchendo o saco dela com mensagem, onde estava, onde foi. E às vezes esse tarde dela pode ter sido tipo 10 da noite, sabe? Não dá pra É, saber exatamente qual horário que ela não colocou lá. Mas eu não acho que eles são babaca, não. Ela é babaca, não. Os pais são sim. Eu achei eles bem pais são babaquinhos. babacas. Olha, a gente definiu aqui, gente. Oi, pessoal, uma pausa rapidinha aqui no episódio, porque a gente tem que introduzir um parceiro oficial, nosso primeiro aqui do nosso podcast, que é o Sora Dermocosméticos. Porque cuidar da pele não deveria ser sobre promessas impossíveis, é sobre entender o que funciona e fazer escolhas mais conscientes ao longo do tempo. A gente já te sugere que você entre em soradermo.com.br Pra você conferir todo o catálogo dele, que tem alguns produtinhos, começando pouco, mas essencial pra sua rotina no dia a dia. Se você usar o nosso código Mais Que Amigas,
você consegue 10% de desconto pra você só escanear o QR Code ou entrar no site pra conferir. Vai ter o link na descrição pra você não perder esse efeito e garantir o seu futuro pra envelhecer graciosamente. E você que está ouvindo, o que você acha sobre essa história? Você também acha que quem são os babacas são os pais? Comenta aqui. Você sabe, você tá escutando no Spotify, tem comentário no Spotify, sabia? Ou seja, no YouTube, ou seja, onde quer que você esteja. Deixa um comentário aqui pra gente. E também lembra de seguir a gente nas nossas redes sociais. O podcast é @maisqueamigascast no Instagram, no TikTok, no YouTube. E nós, individualmente, somos @penascup e @benanask, que tá em algum dos lados aqui, em todas as redes sociais, tá bom? Beijo! Gente, até a próxima. Tchau, tchau!